Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos! Essa semana vamos cobrir de 2 a 8 de setembro e o título é Lembrai-vos do Senhor. Estamos em Elamã de 7 a 12. Hoje temos aqui uma convidada super especial, uma mulher que é arretada, feliz, animada. Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa e ela é estudante também. Ela está fazendo marketing digital e o nome dela é Ayana. Ayana Cook, bem-vinda. Obrigada. Adorei ouvir todas essas introduções sobre mim. Fala um pouquinho mais de você pra gente. Sim, vou falar. Meu nome é Ayana. Ayana Cook. Não sou cozinheira, como meus filhos pensam, porque meu sobrenome é esse. Mas estou morando aqui nos Estados Unidos já fazem 7 anos e tenho 3 príncipes lindos de mamãe. Um de 14 anos, um que vai fazer 10 agora em agosto e o bebezinho arretado. E, como você falou, sou mãe, tempo integral e estou aventurando estudar. Comecei faculdade, não está sendo fácil. Mas é incrível como o Senhor tem abençoado incrivelmente minha vida para que eu possa conseguir conciliar e realizar esse sonho. Né? Eu sou membro da igreja desde que me entendo por gente, desde os meus 3 anos. E eu estou muito feliz com o convite de vocês, de estar aqui, gente. Muito maravilhoso para a gente conversar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada mesmo. Seu filho mais novo tem quantos anos? O meu mais novo vai fazer 3 anos mês que vem. Já. É um bebezinho ainda, mas parece que tem 10 anos. E quem sabe não vem mais, né? Sim, só as portas estarão abertas para o Senhor, só Ele decidir. Eu queria muito, gente. Eu queria as 12 tribos de Israel. Não, eu queria muito, tô brincando, as 12 tribos. Eu queria muito, filho, sempre quis uma casa muito cheia. Embora seja um desafio, mas a maternidade, para mim, sempre foi muito sonhada. Sempre. Desde quando eu era criança, eu sonhava com a minha casa. Eu sonhava eu entrando na igreja. Eu nem sabia quem era meu marido. Mas eu sonhava entrando na igreja. Minha mãe sempre ficava. Eu cochilava no sofá antes de ir pro quarto. E minha mãe falava, vá pra cama, a hora de você dormir. Eu falei, peraí, mãe, eu tô entrando. Aí ela falava, eu já sei, tá sonhando, tô entrando. Eu sonhava com a minha família. Eu sonhava com a minha casa, com os meus filhos. Então, eu sempre quis ter uma família. Então, ter muitos filhos fazia parte. E que seja o que o Senhor quiser. Estou no 3º. E hoje estou vivendo esse sonho. É fácil? Não, é fácil. Mas a gente enlouquece um dia, surta um pouquinho, outro dia a gente tá feliz. Aí vai. A Carol falou hoje, né? Ser mãe é padecer No paraíso. no A paraíso. gente tá no paraíso, mas padece. Mas padece. Não quer dizer que não tem as pedrinhas no meio do caminho, né? Com certeza. Mas eu sempre falo, a parte boa da maternidade, ela tem muito mais bênçãos, muito mais qualidade, muito mais momentos, muito mais felicidade do que a parte difícil. É tanto que a gente, quando passa por um parto difícil, quando a gente pensa em ter outra, a gente já esqueceu que foi difícil. A gente quer de novo, porque a parte boa, ela foi mais compensadora, ela foi mais prazerosa, ela tem mais memórias e lembranças. A parte difícil a gente só esquece, né? A gente só lembra na hora do parto de novo. Pior que o parto é a coisa mais fácil, não? Eu acho. Para muitas mulheres tem muitos traumas no parto, né? Mas de toda a gravidez, realmente. Verdade. É porque assim, depois de anos, você fala, nossa, até que eu esqueci do parto. Exato. Tipo, não foi o mais difícil ou desafiador. Tipo, foi, mas talvez não o mais. Mas enfim. Não, o mais difícil é o educar também, Com né? certeza. Nossa, é. Bom Cada filho tem seu jeitinho. Quando a gente pensa que aprendeu, na adolescência, né? não vamos passar nessa parte. Mas eu não quero nem pensar nisso. O teu mais velho tem 14 14 anos. e o da Carol, bom, a essa altura já tá na 17. missão. Ou quase indo, alguma coisa, né? Em setembro. Nós estamos gravando aqui em maio. Eita, é mesmo. Pois é. Vamos ver. Vai ser tudo de bom. Acompanhe as histórias da Carol. com as novidades. Mas já que a gente tá falando então aí de maternidade, né? De sermos mães e pais, nessa semana a gente vai continuar entendendo um pouco mais dos filhos, né? De Alma. É muito legal, né, os nomes. Alma, Elamã, né? Sim. Nef. Isso aí a gente tá falando de Nef, né? Explicar de quem é filho, senão a gente confunde. Até porque Alma colocou o nome dos filhos de Nef e Leí. Então, Enfim. Só pra confundir a gente. o irmão é filho do pai?
Você pensa, nossa, Nefe quem? Pai, filho? Quem? Né? Cadê? Exato. Então a gente vai falar então de Nefe, mas falando um pouquinho aí do pai dele, que eu acabei de falar, né, de paternidade, Elamã, ele então exorta, a gente tem visto isso nas últimas semanas, né, os seus filhos, ele dá muitos ensinamentos para os seus filhos e uma das palavras que ele mais usa é lembrar, tanto que para essa semana é lembrai-vos do Senhor, né? Ele queria muito, aqui no Vem Segue-me ele fala assim, ele queria que se lembrassem de seus antepassados, das palavras dos profetas e o mais importante de tudo, que se lembrassem de nosso Redentor, que é Cristo. Né? Fica claro que Nefe realmente se lembrou, porque essa foi a mesma mensagem que ele declarou ao povo, de modo infatigável, anos mais tarde. Então a gente vai ver aqui que Nefe estava pregando muito, né? O povo do norte e... Cerca de 5 anos antes, no 63º ano do reinado dos juízes, Nefe e seu irmão Leí, eles foram para o norte para pregar ao povo de lá. E aí, quando eles tiveram muito sucesso, né, eles olharam para frente com uma expectativa muito grande para o doce privilégio que era de trazer muitas almas a Cristo, né? No 69º ano, então, do reinado dos juízes, Nefe voltou para sua terra, é isso que a gente vai ver aqui, de Zaraenla. E ele foi completamente rejeitado, a gente vai ver que quem tomou conta foi aí a tribo de Gadianton, né? Eles tomaram conta como? Eles tomaram as cadeiras, né? De juiz, exatamente. Assumiram o governo. E não é à toa que ele ficou muito desanimado, né? A gente vai ver no começo aí do capítulo 7. Então a gente pode ponderar e ver o que até isso pode nos ensinar. Porque a Carol tinha comentado antes da gente começar, a gente sempre faz uns comentários super legais antes da câmera clicar play, né? Mas eu vou falar de novo, porque ela tinha falado, nossa, como a gente tem que ponderar que até as pessoas justas, né? Como o Nefe, que era muito esforçado, ele lembrava, ele sabia do evangelho, ele pregou, ele vivia aquilo, né? Ele vivia mesmo para o evangelho. Ele também se sentiu desanimado e desencorajado. Ele até pergunta nas orações dele ao Senhor, por que era tão fácil para meu povo? Porque os meus pais, né, só certificaram de falar para ele e as pessoas obedeciam e ele fala, eu queria voltar e viver naquela época, porque para ele agora estava sendo muito difícil, mas ele não entendia que ele estava sendo preparado para essa época, para ele que pudesse guiar e orientar as pessoas nessa época que ele estava vivendo agora. Então, muitas vezes a gente não pensa e olha para trás e fala, nossa, eu adoraria viver na época de Cristo, quando ele estava aqui, poder ver ele, ouvir os ensinamentos, mas quem sabe quem a gente seria? Será que a gente seria contra o Salvador ou a gente acreditaria no que ele iria falar? Então, às vezes, a gente não sabe onde o Senhor coloca a gente. Ou até anos da nossa vida, né? Tem anos que a gente é super feliz, falando, nossa, esse ano foi maravilhoso, e outro ano é bem desafiador. E aí você fala, nossa, queria viver aquele ano lá, fui super feliz, fiz tantas coisas gostosas. Mas a gente, né, precisa colocar o nosso olhar para frente, né? Pensar com alegria que a gente está nessa terra realmente para passar por esses desafios que é para o nosso crescimento. Sempre. Às vezes eu me pego querendo viver, tipo assim, seria tão bom se eu pudesse criar minha família nos anos, sei lá, 60, 70, as coisas pareciam ser mais assim, pelo menos em questão de moralidade, eu acho que as coisas eram mais comum, né, nos anos 20, nos anos 30, o normal era você casar, você ter só uma esposa, você viver só com aquela esposa para sempre. Entendeu? O casamento durar. Era o normal, drogas serem errado, né? Bebida talvez naquela época já era um pouco mais aceitável, né? Mas daí, em comparação com os tempos de hoje, nossa, ninguém mais quer casar, todo mundo tá usando todo tipo de droga. Então ficou, eu acho que seria mais fácil eu ter Quando vivido. você se posiciona, você é o errado. Exatamente. Mas você sabe que já tinha nessa época. Já tinha, com certeza. Com certeza. Os homens naquela época eram bem machistas, então tem as coisas pra gente. Exatamente. Toda época tem seu desafio. Eu fiquei pensando nisso também, que ele fala, como era fácil para eles, mas eu penso, mas não era fácil para eles. Será que ele não tem o mesmo registro? Isso, porque quando você para e pensa, e ele falando, né, eu falei, porque na mente dele, ele tem os registros, ele conseguia ver o que o povo dele estava fazendo, mas ele não lembra que tinha. O pai dele fugiu. Por quê? Porque estava sendo perseguido. Então, assim, a gente sempre está desejando o que a gente não tem, porque a gente acha que é mais fácil.
Exatamente. Infelizmente. E assim, naquela época não tinha tecnologia, então as coisas eram muito, né? Eu digo na época que você falou que você queria viver. Às vezes, assim, era muito mais difícil para algumas famílias, às vezes criar, às vezes as pessoas a forma de rebelião era muito mais forte lá do que talvez hoje que a gente vê acontecendo. E consegue, talvez, gerenciar, mas lá acontecia de uma vez, não sei. Não, e naquela época a gente ia ter que, né, criar nossa própria horta, tirar leite da vaca, fazer pão, lavar roupa. É verdade, é mesmo. Pois é, eu tenho uma horta lá em casa. Tô vivo nutrindo meu pé de limão, meu pé de tomate e o bichinho morre. Porque, gente, porque eu não tô escolhendo o solo certo, gente. Mas eu quero fazer minha família comer comida mais orgânica, sabe? O que eu penso assim também, que de mais maravilhoso nisso tudo, é que o plano do Senhor é perfeito. E Ele manda pessoas para cada dispensação, para cada época. Então, naquela época, né, tal profeta era o melhor profeta para aquela época, né? Ele guiou o povo naquele momento. Nessa época aqui, Nefe estava lá com seu irmão, né, para pregar as pessoas. Hoje a gente tem o nosso profeta, Nelson, que ele tem revelação para os nossos dias, para nos guiar. Então, que maravilhoso, né? E isso é tão interessante, isso tem tanto assunto para se falar. É tão maravilhoso, porque, olha, quando eu estava lendo, estudando, e eu vi, embora ele estava sendo rejeitado, embora ele estava sendo ignorado, ele tinha tanta misericórdia do povo, que o Senhor estava dizendo para ele, o povo não está me obedecendo, e eu vou castigar novamente, e eu vou dar guerra novamente. Ele falou, Senhor, por favor, não dá guerra, dá fome, tira a chuva, né, para que a colheita deles possam secar e eles possam voltar-se a ti, porque eles vão, eu prometo. E ele, com aquela misericórdia, com aquele amor, ele, como ela falou, né, naquele momento, Nefe era o profeta para aquele povo. E quando a gente traz para os dias de hoje, gente, quem olha para o presidente Nelson e acha ele uma pessoa muito dada, muito das redes sociais, um cara muito moderno. Embora o nosso profeta tenha 99 anos, ele é uma pessoa tão moderna, um cara tão atual. Ele tem uma postura que ele se enquadra para jovens, para as pessoas mais velhas. Ele tem uma linguagem que é fácil para os dias de hoje. Ele cumpre promessas, ele faz planos. Para nós, a nossa geração hoje, que para mim é muito difícil, sabe? Eu fico pensando como eu daria. Ele é um homem de 99 anos, ele sabe lidar com essa geração. Realmente, o Senhor, ele coloca os profetas para o povo, naquele momento, para aquelas necessidades, para aquela geração. É incrível. Muitas vezes eu acho que eles devem se perguntar, mas por que eu estou sendo líder desse povo? Eles não têm noção quanto eles podem influenciar aquelas pessoas. E eles foram escolhidos há milhões de anos atrás pelo próprio Senhor. Eles foram pré-ordenados para essa dispensação, para essa geração. E sabe de uma coisa que eu nunca tinha pensado? Assim como Nefe orou pelo povo, para o Senhor ter essa misericórdia, tipo, dar fome antes de castigar, né, com morte, enfim. Eu pensei, gente, talvez o presidente Nelson também orou. Não, talvez não, desculpa. Claro que ele orou, mas eu digo assim, ele pode ter feito um pedido para o Senhor também. Sabe? A gente sabe que ele ora e pede para os justos, mas eu fiquei pensando assim, nossa, eu não tinha pensado que ele também pode orar por nós dessa maneira e talvez o curso do mundo tenha mudado por causa de uma oração dele. É isso que eu quero dizer. Eles oram, né? Eles têm uma reunião toda semana. Sim, mas eu digo... Ele com os 12. Eu nunca tinha imaginado assim, que ele pediu, dá fome, em vez de... Eu não sei o que ele pode já ter pedido pro Senhor, entendeu? Eu sei que ele pede por nós, ele ora, mas... Eu pensei muito nisso, nessa questão também, que naquela época, o povo era muito regido pela religião e, assim, estava sempre muito interligado, né? Então, ali... Nefe orando pelo povo, né, todos conheciam já a religião, ou eram contra ela, ou era com ela. Nós tínhamos conhecimento. E era tudo, tipo, a mesma coisa, ou era um ou era outro. E aí tava acontecendo tanta guerra o tempo todo, que ele falou, guerra não dá mais, não tá funcionando, eles não estão se humilhando por causa de guerra, então vamos atacar a barriga. Então, assim, é interessante que lá naquela época eles tinham, né, ou isso ou o outro. E aqui hoje é tão mais abrangente que não é todo mundo conhece o presidente Nelson. Sim. E aí, assim, ele não pode falar com uma pessoa lá no Canadá que nunca ouviu falar da nossa igreja, mas ao mesmo tempo ele está orando por ela, porque ele conhece todo mundo. Assim, ele está preocupado com o mundo, exatamente, ele está preocupado com o mundo todo. Vamos ler o 14, que eu acho que fala bem isso do profeta orar por nós. Ele fala assim, 7, né? 7 e 14. Vamos lendo assim cada um até o 18. Okay.
Sim, porque eu subi a minha torre para levar a alma a Deus, devido à profunda tristeza de meu coração causada por vossas iniquidades. Só para voltar aqui, né, o que está acontecendo aqui agora é que ele estava no próprio terreno dele, tinha uma torre, não sei, alguma coisa assim, que ele estava orando lá e as pessoas olharam e acharam estranho. Ao invés de, se elas tivessem tido um pouquinho mais de noção, às vezes, espiritual, eles só olhariam, ele está orando e continuariam. Mas eles meio que nossa, por que será que ele está orando na torre dele? E começaram a chamar os outros, e aí isso aqui é ele falando com essas pessoas que estavam olhando ele orar pelo povo, né? Então, vou continuar no 15. E por causa de meus clamores e lamentos vos haveis reunidos e estáis admirados. Sim, tendes muito de que ficar admirados. Sim, deveríeis estar admirados por haverdes permitido que o diabo tivesse tanto poder sobre vosso coração. Sim, como pudeste ser seduzidos por aquele que procura mergulhar-vos a alma em miséria sem fim e angústia interminável. Arrependei-vos, arrependei-vos, por que desejais morrer? Voltai-vos, voltai-vos para o Senhor vosso Deus, por que vos abandonou ele? Porque haveis endurecido o coração, sim, porque não quereis dar ouvidos à voz do bom pastor, sim, haveis provocado sua cólera contra vós. E a não ser que vos arrependais, eis que ao invés de vos reunir, ele vos dispersará, para que vos torneis alimento de cães e feras. Então aqui, como um profeta também, ele está avisando o povo, né? Ele está profetizando o que pode acontecer, o que ia acontecer se aquele povo não se arrependesse. Um profeta, ele está aqui para alertar, nos avisar. Eu gostei que ele falou, por que desejais morrer, né? E é uma morte espiritual, né? Volta para o Senhor. Porque você se deixou ser seduzido por alguém que vai te levar para uma miséria sem fim. Não, eu acho interessante assim, a gente... até então aqui no livro de Mórmon, desde lá primeiro Nef, é os nefitas contra os lamanitas. Nefitas são bons, lamanitas são ruins. E aqui a gente já começa a mudar. Com quem que ele tá falando aqui? Não é com os lamanitas, ele tá falando com o próprio povo dele, os nefitas, os escolhidos por Deus. Tecnicamente o povo correto. Né? Os nefitas aqui agora eles estão completamente, por causa do bando de Gadianton, que agora estão corrompendo a sociedade, os cargos de juízes, agora o povo todo nefita está sendo influenciado por eles e eles não estão mais, né, corretos. Então eu acho interessante assim a gente pensar que agora nós tecnicamente, como membros da igreja, nós nos consideramos o povo escolhido, um povo de Israel, né? Então, aqui Nef está falando com a gente, né? A gente está nessa posição, a gente está realmente escolhendo o certo, a gente está vivendo como o povo escolhido de Israel, ou a gente tem que se arrepender também? Sabe uma coisa interessante? Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando sobre isso. Quanto mais nós damos privilégios, quanto mais nós damos importância, oportunidade, bênçãos, menos as pessoas reconhecem. E foi o que aconteceu com os nefitas. Eles foram grandemente abençoados. E aquilo para eles se tornou normal. Tipo, eu sou tão abençoado que eu não tenho mais por que orar. Eu não tenho mais por que buscar. Eu já recebo muito. Muitas vezes acontece com a gente. Por que o Pai Celestial permite que nós passamos por provações? Muitas vezes na nossa vida a gente fica se perguntando, mas eu estava servindo, eu estava num momento tão bom da minha vida, sei lá, tipo, um momento que você está progredindo. Mas o Senhor, Ele quer muitas vezes nos chamar. Ele quer muitas vezes nos trazer de volta àquela realidade que muitas vezes... Infelizmente, somos falhos. Não é porque a gente quer, mas infelizmente somos humanos, estamos nessa terra para passar por isso. Mas muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor, principalmente quando estamos recebendo bênçãos grandiosas. Então, Ele precisa trazer o povo de volta à realidade, que seja pela dor. Ele quer os filhos dele, nem que seja pela dor, Ele vai fazer eles sofrerem. Então, os nefitas, ele era o povo de Deus, ele era um povo extremamente abençoado. Gente, vamos parar para pensar na vida de hoje. O que a gente tem vivido hoje? A gente está no auge da tecnologia. Nós temos a oportunidade de trabalhar de casa, isso é uma bênção, porque a gente pode ter o nosso próprio escritório. A gente tem a saúde evoluindo grandemente por conta da tecnologia. A gente tem a oportunidade de ter casas mais confortáveis, a gente tem a oportunidade de coisas melhores. Então, hoje estamos sendo o povo abençoado. Mas quem sabe, muitas vezes a gente está olhando para o foco lá para trás. Eu queria tal coisa, eu não quero isso. Ou a gente se sente confortável e acha que já tem muita coisa e fala, eu não tenho mais o que pedir ao Senhor, também não tenho o que agradecer, e também começa a colocar o Senhor em último lugar. Tudo eu que conquistei, né? Eu consegui. E é o famoso ciclo do orgulho, né? A gente começa a esquecer
eu acho, sabe? Acho que às vezes né, não é tanto de propósito ou a gente de soberba, mas a gente simplesmente já não lembra mais de fazer uma oração para agradecer tal coisa. Você vai passando por cima e a vida vai mostrando outras coisas, a gente vai se distraindo. Por isso, lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. Né? A gente tem que lembrar do Senhor, vigiar. O 26 fala exatamente isso. Fala assim: ai de vós por causa do orgulho que permitiste entrar em vosso coração e que vos engrandeceu além do que é devido por causa de vossas enormes riquezas. Triste E a isso, gente né? vê esse ciclo, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando sobre a gente deixar esfriar, às vezes são as mudanças que acontecem na nossa vida. A nossa vida é cheia de mudanças. A gente vai passar ou mudança física mesmo, quando a gente se muda de uma ala para outra, aí de repente você acha que essa ala você não está sendo envolvido, né? Aí você começa a criticar, você começa a não querer ler escritura, e essas coisinhas pequenas, diárias, nos enfraquecem, vai ajudar a endurecer o nosso coração. E aí a gente vai começar a se tornar um povo orgulhoso, né? Um povo que não é humilde. O inimigo fica aqui, ó, o tempo todo, ó. E ele começa a fazer você pensar que você tem direito de agir assim. Ah, mas você tinha sua ala, por exemplo, como ela falou. Você tá numa ala, os membros que estão errados porque não te receberam. Você Eles era não têm- presidente na outra ala. E agora Aqui você é não ninguém, sabe? Não é assim, Tipo, né? gente, uma coisa muito engraçada. Quem nunca quis orar deitado? Eu falo porque muitas vezes a gente prepara, eu sempre tento me ajoelhar antes de sentar, porque se eu sentar eu vou fazer buffet, então eu quero logo me ajoelhar, porque eu me ajoelho e já me deito. Então, eu tô rindo porque eu lembrei do meu bebê. Eu sempre que eu vou fazer a oração com ele, eu vou no quarto com eles, vou fazer oração, eu chego lá, eu faço oração. Aí ele tá deitado, se ele já estiver deitado, ele faz, nosso Pai Celestial, eu falo, opa, deitado não. Eu sei, é uma criança, ele não consegue entender, mas eu preciso ensinar. E eu parei e pensei, falei, quantas vezes eu já quis orar deitada, porque eu tava muito cansada. Não só quis, mas orou deitado. Sim, né? porque eu falo, é melhor eu orar do que não. Então, muitas vezes, essas coisas, elas podem parecer que eu tô justificando, porque eu tô cansada, sou mãe, isso e aquilo, mas às vezes se entra num costume, elas vão se tornando normais, e não orar talvez seja também normal, E não vira mais um ler. incômodo, né? Exatamente. Antes era um Então- incômodo, agora normalizou. Uma coisa que eu Você se sente até estranho, né? Você vira apático. Exato. Gente, nossa, tanta coisa na minha cabeça querendo falar ao mesmo tempo. Na faculdade, antes de a gente começar a faculdade, toda semana a gente tem nossa parte espiritual. E eu sempre ficava pensando, é porque é a faculdade da igreja, né? A igreja quer que a gente se mantenha firme e fortalecido espiritualmente, porque isso vai ajudar, vai impulsionar. Gente, não. Esse é um plano que realmente é guiado pelo Senhor. Todas as mensagens, eu confesso que toda segunda-feira eu falo, eu vou desistir, porque eu tô muito cansada. Eu tô cansada fisicamente, eu tô cansada mentalmente. Tem dias que a gente não tá bem, a gente é mulher, nossos hormônios estão borbulhando lá. E eu falo, essa é a minha última semana. E todas as vezes quando a gente começa, a gente tem a nossa devocional, que sempre é um profeta, que são os apóstolos. E é sempre uma mensagem de incentivo. E toca lá, sabe? Ela acorda a gente. Ela mostra que eu posso. Ele não tá lá me cobrando. Ele não tá lá dizendo, preguiçosa, não vai pro céu, não vai... Não. As mensagens são mostrando a minha capacidade como filha de um Deus. É mostrando as bênçãos que eu terei por dar aquele segundo passo, por andar aquela segunda milha, por me esforçar. Tá mostrando que eu posso, que eu tenho capacidade, que eu sou inteligente. Porque muitas vezes eu me pergunto, eu não vou conseguir. Eu já passei da idade de estudar, eu sou velha e eu não vou conseguir mais. Minha cabeça já não é mais a mesma fresquinha como antes. E toda segunda-feira eu tenho aquela aquela injeção de ânimo espiritual. E daí vem na minha cabeça, por que eu preciso me fortalecer espiritualmente? Porque essa faculdade me fortalece primeiramente espiritual para que eu possa conseguir a semana. E daí eu tô na semana tudo de novo, a gente tem o gathering na quinta-feira, onde a gente se encontra com os nossos amigos. E daí eu tô lá dizendo de novo, eu vou desistir. E na segunda-feira eu tô lá revigorada. É tudo guiado pelo Pai Celestial. Por incrível que pareça, é uma faculdade. Então vamos focar só na parte de lecionar no estudo secular desses alunos. Vamos fortalecer eles da forma tecnológica que é que eles precisam. Mas não, eles sabem que a gente precisa dessa dose, desse reconhecimento de quem a gente é filho, de que a gente é capaz, de que a gente nasceu para isso. E tudo faz a diferença. No Brasil, eu comecei faculdade 3 vezes.
E eu sempre parava por algum objetivo, por algum motivo. Eu mudava de estado, eu fui mãe. E eu não tinha esse incentivo. Talvez se eu tivesse isso, eu não tinha desistido. Então, o Pai Celestial, ele realmente guia a nossa igreja. Não tem como você duvidar disso. Eu consigo ver isso em cada detalhe, eu consigo ver isso no chamado que eu tenho na primária, que no manual como é escrito, como é pra gente tratar as crianças, nas atualizações que tem, que muitos membros questionam. Ah, mas por que 2 horas hoje? Gente, é 2 horas hoje porque eu tenho mais tempo com a minha família. Eu e o meu marido somos os líderes daquele lar. Então, nós precisamos de mais tempo. Não é o professor a obrigação de edificar espiritualmente os meus filhos. Eu sou tão grata por essas revelações que os nossos profetas recebem. E sou tão grata de como a igreja é guiada em tudo. Em tudo. É incrível, eu consigo ver tudo isso. Eu fiquei pensando que você está falando e tudo é espiritual, né? E até essa coisa de você falar assim, eu posso, isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos chamados, no nosso papel como mãe. Quando a gente está desencorajada, assim como eles estavam aqui, né? Como ele estava aqui, a gente pode falar, eu posso, né? Eu sou filha de um Deus. E a gente precisa desse lembrete diário, né? E para quem não tem uma faculdade, por exemplo, que tem isso, a gente tem as escrituras, a gente tem o programa do Vem Segue, a gente tem tantos recursos na igreja, como você falou, a igreja é perfeita. A gente só precisa separar um tempo, e o tempo é o nosso maior bem, né? Então a gente precisa ser muito sábia com o nosso tempo hoje em dia, né? A gente precisa ver o que a gente está priorizando, mas o que você falou é essencial, se alimentar espiritualmente. E o profeta falou que a gente não ia sobreviver espiritualmente sem se alimentar, né, espiritualmente, sem revelação. Saber reconhecer as revelações, né? E é essencial, é essencial. E é interessante que aqui no fim desse capítulo 7, ele fala então, né, a não ser que vos arrependais, perecereis, sim, até vossas terras vos serão tomadas, sereis varridos da face da terra. Ora, eis que não digo por mim mesmo que essas coisas sucederão, porque não é por mim mesmo que sei essas coisas, mas eis que sei que essas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas deu a conhecer. Portanto, testifico que sucederão. Então, aqui ele profetizou para o povo dele, e deixou bem claro, né? Olha, não sou eu quem está falando. E eles já viram tudo isso acontecer, eles têm os registros, eles têm as histórias dos pais, e ainda assim, alguns... Eles já sabiam o ciclo da rebelião, do castigo, da perca, e continuam nesse ciclo de rebelião por pura arrogância, como aquele povo estava com riquezas, com suas bênçãos, eles não olhavam para o Senhor. Exatamente. E aí no 8 a gente vai ver que eles fazem, que eles estão assistindo ele ali na torre, né? Tá falando com eles. E no 5 ele fala, por conseguinte, do 8, clamaram ao povo dizendo, por que permitis que esse homem nos ultraje? Pois eis que ele condena todo esse povo à destruição, sim, e diz também que nossas grandes cidades não serão tomadas, de modo que nelas não teremos lugar. Então, claro, o pessoal fala assim, gente, mas quem que é esse homem? A gente vai deixar? Esse louco que tá ali falando que vai perder tudo isso, sabe? Exatamente, tipo, vai deixar que ele nos ultraje? E dessa forma eles instigaram o povo a cólera contra Néfim. E provocaram contendas, né? Você consegue pensar, assim, hoje em dia, às vezes, te vem na mente, às vezes, alguma pessoa, ou então, não sei, alguma pessoa popular que fale, mas quem é Deus? Como assim? Não existe um Deus, é só uma energia, só luz, não existe essas coisas. Imagina que o mundo vai acabar, a gente vai para o espaço antes disso e não sei o quê. Então, sempre tem alguma solução. Alguma coisa, o mundo tá morrendo, tá? Mas vai ter uma solução, a gente vai ter como sobreviver. Não, ninguém, assim, no meu entendimento, ninguém tá vendo que o mundo está se deteriorando em preparação para a segunda vinda. Porque vai chegar e vai ter uma limpa, vai ser pá, pronto, vai começar do zero de novo. Né? Então, quando eu tava lendo, esses capítulos são maravilhosos. Eu penso tanto nos dias de hoje, porque eu tô vivendo hoje, então é minha preocupação. Passou. Infelizmente, hoje eu tenho meus filhos para educar e eu preciso pensar. E eu fiquei pensando o quão as redes sociais hoje influenciam as pessoas. Hoje em dia, todo mundo pode se considerar coach. Hoje em dia, as pessoas têm uma ideia e elas expõem essa ideia, elas conseguem seguidores. E como ela falou, quantas pessoas estão falando que Deus é uma energia,
que Deus, ele é uma força, que ele não existe, e fala, como tem nas Escrituras, fiquem tranquilos, comeis, bebeis e amanhã tudo estará bem. Não precisa se preparar. Ah, mas Deus é misericordioso, Deus ele vai perdoar. Nossa, ele é. Mas ele não é injusto a ponto de ver aquele filho que se dedicou e seguiu seus mandamentos e foi seu discípulo fiel e aquele que só viveu na terra por passagem merecer o mesmo lugar. Então, muitas vezes a gente tem que realmente, a gente está numa vida onde a gente se posiciona com relação ao evangelho sobre as nossas crenças e muitas vezes nós estamos forçando as pessoas a acreditar em algo. Quando as pessoas se põem e posicionam as suas opiniões, a gente precisa aceitar calado, porque quando a gente se posiciona, a gente está sendo errado. Uma coisa que eu lembro quando o Elder Nelson ele fez uma meta com os membros de redes sociais, sem redes sociais por 15 dias. Eu, naquela época, eu usava redes sociais sem nenhum intuito, sem nenhum propósito, né? E daí, quando ele falou pra gente se abster desses 15 dias e a gente ponderar e buscar mais se edificar espiritualmente, ele não deu o segundo passo, ele simplesmente disse que a gente fizesse. Quando a gente voltou, ele pediu que a gente relatasse nossas experiências e falasse como foi aquela limpeza, aquele detox da alma. E logo em seguida, ele falou... Usemos, não é que nós não podemos usar as redes sociais, mas que nós podemos usar nossas redes sociais para o bem, que nós possamos abrir nossas bocas, que nós possamos proclamar amor, que nós possamos dividir amor, coisas positivas. E daquele momento em diante eu falei, eu não vou mais me negar a falar do evangelho, porque eu tinha muito medo de falar do que eu acreditava nas redes sociais e eu tinha muito medo do que as pessoas iriam comentar, do que as pessoas iriam falar. A gente sabe que muitas pessoas criticam a igreja e da forma que a gente vive. E daquele momento em diante eu falei, não, a minha boca, o que eu acredito que eu vivo, pode ser força e fortaleza para alguém que está no meu perfil. Quem não quiser, infelizmente, não pode escutar. E depois daquele dia, eu me senti tão confortável de compartilhar minhas experiências espirituais, de compartilhar o que eu acredito, o que eu vivo. E eu pensei, eu vou usar minhas redes sociais para proclamar amor, para falar de coisas boas, por que não? Então, se você tem uma rede social, por que não você utilizá-la para o bem? Tipo, quer falar sobre alimentar alguém espiritualmente, que seja, para dar dicas sei lá, de culinária, de saúde. Isso, vamos instruir, não só para perca de tempo, mas instruir as pessoas. Então, foi isso que ele quis falar. E ele realmente enfatizou também sobre a questão do evangelho. Então, por que não? Tem um discurso do Elder Neil L. Anderson, que ele menciona aqui no Vem Segue-me, chamado O Profeta de Deus, da Liahona, de maio de 2018. Na Liahona não, né? Bom, tá na Liahona, mas é da conferência de abril de 2018. E ele fala assim, é a sessão... Ele fala justamente pra gente ler a sessão que fala... não se espantem. E eu achei... Quando você tava falando, eu falei, nossa, o que ele tá falando aqui é perfeito pra isso. Ele fala assim, a voz do profeta, embora seja dita com bondade, geralmente será uma voz que pedirá que mudemos, que nos arrependamos e retornemos ao Senhor. Quando uma correção for necessária, sugiro que não a adiemos. E não fiquem alarmados se a voz de advertência do profeta contrariar as opiniões populares da atualidade. A zombaria de descrentes e incomodados é sempre lançada no momento em que o profeta começa a falar. Prometo-lhes que, se forem humildes ao seguir os conselhos do profeta do Senhor, vocês receberão uma bênção adicional de segurança e paz. Não fiquem surpresos se às vezes alguns de seus pontos de vista pessoais inicialmente não estiverem em harmonia com os ensinamentos do profeta do Senhor. Esses são momentos de aprendizado e de humildade, quando nos colocamos de joelhos para orar. Seguimos em frente com fé, confiando em Deus, sabendo que, com o passar do tempo, receberemos mais clareza espiritual de nosso Pai Celestial. E a gente vê todas essas vozes, do mundo, e eu achei engraçado que ele falou assim, justamente quando o profeta abre a boca para falar de alguma coisa, as outras vozes também estão lá enchendo as mídias sociais de coisas contrárias. E eu achei legal que ele falou assim... Não descansa. Não descansa, mas é que a gente não deve ficar surpreso se a gente se pegar concordando talvez com aquelas vozes, de tipo, nossa, mas o que ele fala tem sentido, Assim,
tecnologicamente ou cientificamente, né? Todas essas coisas que eles estão falando tem sentido. Então não é pra gente Mesclado ficar com escritura, né? mesclado com escritura. Eu pensei. A gente vai... essa é a coisa. que ele faz. É assim que ele faz. Essa é a coisa, gente. A gente Tem vai verdades misturada com Exatamente. Né? Então, assim, realmente foi... ainda mais esses tópicos que são mais quentes, né? De homossexualidade, de aborto. São coisas que, às vezes, a gente pode se pegar pensando, né? Divórcio. Mas por quê? Né? Eu não tô entendendo por que é tão assim, né? É muito difícil. Mas com muita oração, com estudo, com fé, a gente vai ter mais clareza. E tá aqui um apóstolo prometendo pra gente, né? Vocês vão ter mais clareza. Se vocês... É normal a gente não compreender tudo. E é importante, porque passando por esse processo, a gente fala, dá o clique, porque a gente estudou, porque a gente orou, e aí a gente segue com firmeza, né? As diretrizes mudam, né? De acordo com o momento, mas a doutrina do Senhor não muda. Então é isso que a gente tem que se apegar para fortalecer o nosso testemunho e confiar. A gente pode, talvez, se perguntar ou ponderar, mas se aquilo foi feito com muita oração, muito jejum, é para o nosso bem, né? É para os nossos dias. Sobre as questões das diretrizes, eu sou uma pessoa mais antiga, né? Então eu acreditava muito que divórcio não era uma possibilidade no relacionamento. Minha mãe sempre me ensinou, casou para sempre. E daí eu sempre ficava pensando, tá, mas mesmo que ambas as partes, uma das partes esteja sofrendo com maus tratos, traição, abuso, o que é que seja. E eu ficava pensando, não é assim que o Senhor, ele pensa, não é assim que o Senhor, ele quer para as filhas ou para os filhos dele. E por muito tempo, eu sou divorciada, eu me divorciei, né? Por muito tempo eu fiquei pensando que o meu relacionamento, eu precisava aceitar as coisas que estavam me fazendo infeliz, que estavam me machucando muito, porque eu precisava ser forte. E eu ficava pensando, mas eu preciso mostrar para o Senhor que eu sou forte. Por causa dessa minha força, por causa dessa minha fé, eu vou ter o meu galardão, eu vou ter as minhas bênçãos. Então eu achava isso. E o Senhor sempre, ele estava me mostrando nitidamente os erros e as falhas do outro. Chegava na minha mente, sabe? E eu ficava pensando, mas por que o Senhor, ele está me mostrando? Se eu preciso continuar, eu achava que eu tinha só que ficar cega para as coisas erradas, para as traições que estavam acontecendo. Então eu pensei, eu não quero desapontar meu Pai Celestial, eu não quero desapontar a minha mãe, mas está doendo muito. Eu não vou aguentar mais. E eu ficava pensando, será que o Senhor, ele tem alguma solução para mim? Eu ficava pesquisando em manual, eu ficava querendo ler discursos de conferência. Onde é que ele fala de divórcio? Será que alguém já se divorciou e conseguiu continuar progredindo, sendo abençoado, conseguiu continuar sendo filho do Pai Celestial amado? E foram 12 anos, e os 12 anos não foram fáceis. E eu sempre com aquela fé e aquele pensamento até que o Pai Celestial, ele realmente me mostrou que eu não estaria sendo a pessoa errada. E a outra parte escolheu o seu caminho, foi seguir o seu caminho, as suas escolhas. E naquele momento em que eu me senti só, naquele momento em que eu me senti sem aquele peso, embora fosse algo muito doloroso, embora fosse algo trágico na vida de uma mulher com 2 filhos, com uma mulher que quer se divorciar, foi acalentador. Eu tinha um peso nos meus ombros, eu tinha um peso na minha mente, eu tinha um peso do relacionamento, eu tinha um peso da dor, porque depois que eu descobri todas as coisas que aconteceram, eu me culpava, eu ficava pensando, eu sou muito insuficiente, eu não sou mulher, eu acho que é porque eu não presto, sabe? E aquilo carregava nas minhas costas, porque o casamento ia ter sucesso se eu mudasse. O casamento iria continuar a perpetuar se eu continuasse, porque a minha mãe falava que as mulheres são fortes, porque a gente vê histórias de mulheres fortes, por que eu não posso ser uma mulher forte? Por que eu não posso ser mais uma mulher forte? Mas uma coisa que eu aprendi é que o livre-arbítrio existe, e a outra parte também tinha livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio não pode tirar o livre-arbítrio de outra pessoa. E se a outra pessoa quer fazer outras coisas, seguir outros caminhos, o meu livre-arbítrio, a minha escolha de continuar naquele caminho, não vai interferir no livre-arbítrio daquela pessoa. E eu posso confessar para vocês, gente, foi doloroso a ideia de ser trocada, de ser humilhada, a gente se sente assim.
Mas eu confesso que foi um peso nas minhas costas que saiu. Eu podia dormir e saber que eu estava sendo única na vida de alguém, na vida do meu Pai Celestial. Eu era filha dele, eu era filha amada dele. Eu tinha valor para ele. E era a coisa mais importante nessa terra. Quando eu parei e pensei, nossa, eu tô chorando, eu sou filha de um Deus. Eu tenho por legítima merecimento o direito de ser uma rainha. E eu preciso ter ao meu lado um rei. E dentre tantas experiências espirituais que eu tive, tem uma que eu guardo com tanto carinho e é tão sagrado, porque eu já estava aqui quando eu me divorciei, e eu estava com os meus 2 filhos, eu, ilegal, sozinha, limpava a casa, eu trabalhava com limpeza, e eu ficava, não tinha minha família, não tinha ninguém. Eu estava num estado, na Geórgia, eu não estava aqui, e eu ficava pensando, o que vai ser da minha vida agora? Eu tenho 2 filhos, eu preciso ter discernimento e sabedoria para saber o que eu vou ser agora, como eu vou agir. O que é que se faz agora? Eu só sabia até a parte de construir uma família. Eu não sabia o que era ficar sem, porque os meus sonhos só me levaram até chegar a construir uma família. E eu ficava pensando, mas e agora? Qual é o segundo passo? E eu me senti fraca, como neve. Eu me senti muitas vezes pensando que eu não era merecedora de ter uma família, porque eu era muito imperfeita. Então, por isso foi me tirada a chance. E eu orava tanto, Senhor. Eu só queria que os meus filhos se sentissem amados. E uma família é feita de pai e mãe. Como eles iam sentir amados só com uma parte? Mas eu sabia que eu tinha amor suficiente para eles. E eu pedia tanto, tanto, tanto ao Senhor, por favor, me ajuda. Que eu coloquei isso como foco na minha cabeça, que eu precisava me manter mais próxima do Senhor possível, porque eu precisava de orientação. Como eu vou ser uma mãe de 2 crianças só? Então, quem vai me orientar é o Pai Celestial. Mas para eu receber essas orientações, eu preciso estar digna, senão eu não vou ouvir o Espírito Santo. E dali foi a minha primeira meta. Eu preciso me manter limpa para que eu possa estar em sintonia com o Espírito e saber o que eu vou fazer agora. Como é criar 2 meninos num país que eu não falo a língua, eu não tenho documento, eu estava ilegal, eu não tinha trabalho fixo, eu tinha minhas clientes de limpeza, meu schedule, e era as minhas orações sempre. E eu sempre fazia questão que eles vissem que eu estava feliz, eu queria mostrar para eles que eu estava forte, sabe? A mamãe tá aqui, a mamãe tá com vocês, e por dentro eu estava arrasada. E a gente dormia junto, e eu sempre dormia com eles no mesmo quarto, e eu lembro de uma noite em que, como todas as noites, eu pedia que o Senhor me trouxesse sabedoria para aquele próximo dia. Eu não sabia o que ia ser o próximo dia. Era tão difícil saber o que aquilo tudo ia dar, se eu voltava para o Brasil e ficava com a minha mãe, se eu continuava aqui nos Estados Unidos criando 2 filhos, que eu ia estar sozinha nessa empreitada. Era eu e o Senhor. E eu lembro que todas as noites eram tão frias para mim, era tão doloroso, tão sem caminho, sabe? Quando você quer olhar alguma perspectiva de algo, mas você não consegue imaginar. Porque eu pensava, eu, com 2 filhos, não vai ter mais relacionamento, ninguém vai me querer mais, eu sou ilegal, como eu vou continuar? Mas eu sempre acreditando no Senhor, porque aquela menina lá de sempre sonhou. E eu lembro que certa noite eu fui dormir bem tarde, orando e tentando pensar algum plano. Era difícil para mim decidir continuar aqui nos Estados Unidos ou voltar para o Brasil. E eu lembro, eu apagava todas as luzes e ficava bem escuro o quarto. E eu dormia abraçada com eles e eu lembro que do nada, de 2h35, eu olhei a hora, eu me acordei. E me sentei na cama. Tava tudo muito escuro. E de repente o quarto se tornou tão claro. Tão claro. E embora eu me sentisse sozinha naquela situação com os meus 2 filhos, gente, era nítido. Eu senti o Salvador me abraçando. E o que estava tão escuro, o que parecia tão doloroso, tão só, tão frio, me mostrou que, embora fisicamente a terra parecia vazia para mim, naquele momento eu estive próximo dos céus. E eu senti um abraço tão caloroso. Eu senti um abraço tão real. Era tão real que eu conseguia sentir os braços, sabe, do Salvador. E naquele momento eu senti que eu não estava só.
Sabe quando você acorda no outro dia com a força de 10 leões? E minha mãe sempre dizia, leia sua bênção patriarcal todos os dias, ela é sua escritura pessoal. E eu juro, quando eu chegava e lia, falava que eu tinha uma família eterna. Mas a minha família estava se acabando, sabe? E eu me sentia tão incapaz como mulher, gente. Vocês não têm noção o que é você ver 2 seres que você é responsável e você sentir que falhou. Eu falhei como mãe. Eu falhei como esposa. E naquele momento, eu peguei minha bênção patriarcal e eu fui ler, eu acordei, eu fazia como todas as manhãs. Minha bênção patriarcal era decorada na minha cabeça. Mas minha mãe dizia que era pra eu ler, então eu vou ler. Porque, sabe, quando a gente abre, sempre tem algo diferente. E naquele momento, eu comecei a ler. Eu tentei ignorar a parte do casamento, da família eterna. Mas eu fui lá e lendo com aquela ânsia de encontrar alguma coisa, sabe? Eu falava, o Senhor, Ele vai me orientar. Não é justo, Ele sabe que eu tô precisando. E aquela frase que sempre teve lá, mas nunca fez sentido nenhum pra mim, naquele momento fez tanto sentido. Que o Senhor, Ele falava que eu tinha o dom da maternidade. E eu era capaz de cuidar dos meus filhos. Nossa, aquilo me deu uma força, eu me senti a Mulher Maravilha, sabe? E eu acordei para o que eu não estava enxergando da minha capacidade como mulher, da minha capacidade como mãe. Ele me deu aquelas crianças, não foi por acaso, elas tinham um propósito. E embora eles tivessem passado comigo por todo aquele calvário, eles seriam o propósito de eu continuar firme na busca da minha família eterna. Talvez se eu não tivesse filho, eu ia me sentir frustrada, eu ia me rebeliar, eu ia, sabe, buscar alegria de qualquer outra forma. Mas eles foram a minha fortaleza. E daquele dia em diante, não vou dizer a vocês que não doeu. Doeu. Mas eu senti tão nitidamente o amor do Salvador, o amor do meu Pai Celestial e a minha grandeza como filha dele, que me deu uma força que ninguém tirou mais de mim. E eu comecei a pensar, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que eu vou fazer para ensinar eles a mãe e pai. O pai iria continuar existindo, claro, mas eu iria estar criando eles. Mas eu sabia que o Senhor não iria me abandonar. E daí começaram as férias, depois logo que saiu o divórcio, meu ex-marido saiu onde a gente estava morando, e começaram as férias. E as férias, vocês sabem, aqui são 3 meses. Eu precisava continuar trabalhando e cuidar dos meus filhos. Mas eu juro, embora eu estivesse passando por tudo aquilo, e quando eu conto para algumas pessoas, as pessoas falam, nossa, foi difícil para você. Eu falo, gente, se você chegasse para mim e contasse essa história para mim, eu ia dizer, nossa, coitada dessa mulher, se lascou, tadinha. E eu ia ter pena dela. Mas quando eu olho para trás e vejo que foi eu passando por aquilo, e eu falo, não foi fácil, mas eu passei com alegria. Eu consegui passar, e eu não sei como, porque eu olho para trás e falo, como eu consegui? Mas naquele momento, o Senhor, Ele me carregou nos braços, literalmente. Quando eu estive mais longe das coisas terrenas, quando eu me senti mais só nessa terra, foi quando o Senhor me mostrou que eu estava mais próxima dos céus. Então, eu continuei, comecei a respirar novamente, tipo, pensar, nossa, tem saída. Porque eu estava pensando sem saída, né? E ter os meus filhos foi realmente minha fortaleza. Eu depois me mudei de lá da Geórgia para cá, me mudei para Utah. Eu tinha mais amigos aqui, eu tinha mais apoio, eu estava me sentindo muito só. Minha mãe estava no Brasil, eu não tinha ninguém. E daqui eu comecei do zero, foi outra aventura. Eu chegar aqui e recomeçar, mas eu sempre senti nitidamente no meu coração que o Senhor queria me trazer para Utah, e eu ficava pensando, mas por que Utah? E eu visitei aqui 2 vezes porque eu ficava pensando, eu não quero que seja um desejo de menina que via os filmes da igreja, via as conferências, sabe que aqui tem muitos profetas, tem muitas coisas, muitos templos, e é só um sonho, porque estava envolvendo os meus filhos, estava envolvendo a vida dos meus filhos para isso. E eu vim visitar aqui 2 vezes, e na segunda vez que eu vim, eu recebi as respostas nas escrituras, que realmente era aqui que eu deveria vir. E eu vim com os meus filhos, e eu recomecei tudo do zero. Eu não tinha casa, eu não tinha mais nada, eu só vim com um carro, a roupa do couro e recomeçando tudo do zero com os meninos. E foi difícil porque
eu, embora tivesse sentido o amor do Salvador, eu estava forte como mulher. Mas recomeçar uma vida ainda doía muito. Você tem medo de ser machucada novamente. E eu fiquei por muito tempo sem querer me relacionar e o meu filho ficava, mãe, você precisa casar. Eu falava, que casar o quê, menino? Não quero casar. Ele falava, não, mas você precisa casar, você precisa casar, você precisa de alguém, você precisa de ajuda. Eu falei, não preciso de ninguém, eu tenho você. Você e o Bernardo é minha ajuda. Ele falou, não, mamãe, você precisa de um adulto para te ajudar. Ai, Eu falei, não, filho, a mamãe entende isso, mas eu sentia que eles também sentiam a necessidade de uma outra figura. E o meu coração, assim, começou a se abrir até que eu encontrei meu marido. E a Laís conhece, nós somos da mesma ala. E eu casei com meu marido e era interessante quando a gente se conheceu e a gente falou. É difícil você tentar encontrar alguém que tem um propósito porque você não quer falhar novamente. Você se sentiu fracassada, lembra? Aquela mulher lá do passado se sentiu fracassada. Mas quando eu encontrei meu marido e a gente começou a conversar, a nossa primeira conversa pessoal, os nossos propósitos se encaixavam de maneira que parecia que a gente já tinha se falado antes. E tudo começou a fazer sentido pra mim. Quando ele falava pra mim, eu falava, não, fala sério, tu tá pesquisando esses cantada no Google pra mim. Tu tá pesquisando no aplicativo da igreja que o Elder Holland, porque o Elder Holland é meu favorito. Ele é muito apaixonado pela esposa dele, eu sempre falava, eu quero um marido assim. E eu falava, não, tu tá olhando os discursos do Elder Holland, que tu vem falar essas coisas celestiais pra tu me convencer e querer que eu case contigo. Mas era incrível como a gente se encaixava, os nossos propósitos se encaixavam. E como foi fácil pra ele decidir me escolher quando eu já tinha 2 filhos, quando eu já tinha uma carga emocional, porque não era fácil continuar com aquilo. Ele também tinha a carga emocional dele do relacionamento anterior. E nós decidimos juntos, nessa jornada, começar essa história. E hoje nós temos uma família. Eu tenho o bebezinho, que é o filho do meu segundo marido, e nós somos selados. E aquele sentimento de família eterna e o que estava escrito na minha bênção patriarcal fez sentido. Sabe por quê, gente? Era incrível como filhos aparecia antes de casamento na minha bênção patriarcal. Antes do meu selamento, falava que eu teria os meus filhos. Então, fez sentido para mim. Os meus filhos, eles iriam existir, fosse de um relacionamento anterior ou não. E o meu marido, o meu eleito, o meu companheiro eterno, ele viria em seguida. E tudo fez sentido. Então, eu acho que a gente realmente precisa ter muito discernimento para ver o que o Senhor, Ele quer nos orientar. Porque eu fiquei no relacionamento por medo, por não ter, confesso, conhecimento suficiente para saber como agir e por eu não sentir realmente os sussurros do Espírito Santo. O Pai Celestial estava me mostrando. Sobre o profeta, eu ia comentar... Nossa, o profeta, ele é para os dias de hoje. Eu não sei se vocês têm observado, mas nas conferências, acho que de uns 5 anos para cá, fala-se tanto de divórcio. Fala-se tanto de apoio a essas mulheres que estão passando por divórcios, pelas pessoas que estão passando por divórcios, porque é algo muito real hoje em dia. É algo muito constante. E por que essas pessoas vão deixar de receber o apoio e o amor do Salvador porque está passando por isso? Não, eles precisam também dessa orientação. É muito desesperador estar nessa situação. Você não sabe o que fazer, porque você só sonha até a parte do casamento. E no divórcio, e agora? Eu não fui ensinada sobre divórcio, sabe? Uma coisa também que me ajudou muito foi ver o profeta, ele é casado pela 2ª vez. Ele foi viúvo, ele não foi divorciado. Mas quem disse que uma pessoa não pode ter uma segunda esposa, no caso, um segundo relacionamento, para perpetuar sua família na terra? E aquilo trouxe um afagozinho no meu coração. E as coisas que eu fui buscando, elas foram aparecendo no momento que eu precisava saber, que o Pai Celestial queria que eu soubesse, para que eu pudesse sentir força e vontade de continuar e com a esperança, né, e o sonho da minha família eterna. Oi, Ana, achei linda a tua história e acho que todo mundo aqui se emocionou. Muito obrigada por compartilhar. E fiquei ponderando, né? O divórcio, é claro, é uma coisa super atual. E eu fiquei ponderando, assim, você falou muito, assim, desse self-talk que você teve com você, né? Essa conversa com você mesmo durante. E você talvez ouvia a voz do inimigo falando que você não era capaz, mas você já se lembrava de quem você era. Sim. E aqui na lição até fala sobre ponderar a palavra de Deus, que abre o caminho para receber revelação. E é isso que eu acho que te ajudou, né? Não sei se você me corrija, mas pelo Sim. que você contou, que te deu forças nesse momento, você estava buscando sempre, você não desistiu, você não se permitiu desanimar, né? Você estava, por mais que a dor, né? Quando a gente está nessa tempestade, a gente não consegue ver o final. E a gente se revolta. E a gente pode se revoltar, né? Normalmente a gente começa a por um pensar, período de eu não vou revolta, né? mentir que eu perguntei, nossa, eu nem sei
que eu vou falar isso, mas eu falava, eu não tô jogando com o Senhor, mas eu falava, Senhor, eu fiz meu progresso pessoal, eu fiz o seminário, eu fiz instituto, eu tentei ser o melhor que eu pude, por que isso aconteceu comigo? Eu não vou mentir que eu me questionei, mas eu sabia que com o Senhor eu passei por isso, sem Ele seria muito mais difícil. Então, o Senhor, Ele era o único nesta terra que ia saber o que eu estava passando e me ajudar a ter norte. Então, talvez se eu tivesse escolhido não ou ficar rebelde e sair, quando eu iria ter essa revelação da minha força, da minha capacidade como filha de Deus, do meu valor para Ele, talvez eu iria para um caminho totalmente diferente e, consequentemente, os meus filhos iriam ter esse mesmo caminho. Então, as minhas escolhas iriam refletir completamente neles. Então, isso era algo que me fazia muito continuar, sabe, seguir firme. Eu só queria falar rapidinho sobre Elamã 10:4, que é uma escritura muito confortante, que depois que a gente tem essas revelações e que a gente pondera nas palavras do Senhor no meio dessas dificuldades, eu tenho certeza que o Senhor falou isso para você e fala para mim, para todas nós. Ele fala, bem-aventurado és tu, né? E ele falou pro Nefe, pelas coisas que tens feito, pois observei que foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei, e não o temeste nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. Nossa, eu fiquei pensando como isso se aplica a gente, né? Como a gente às vezes se sente incapaz. Ele fala, não, bem-aventurado és tu, olha o que você está fazendo. A gente sempre tende a olhar mais o que a gente não está fazendo do que a gente está fazendo, né? Às vezes eu penso assim, nossa, hoje o dia voou, eu não consegui fazer isso que eu queria ter feito. Mas eu paro e penso, nossa, mas quantas coisas eu fiz? Deixa eu focar no que eu fiz. É essa conversa com a gente que a gente tem que ter, que através do Espírito, quando a gente pondera, né? Eu achei isso fantástico, porque isso nos guia, nos dá força, nos ajuda a lembrar quem a gente é. E se o Senhor falar que a gente é bem-aventurada, que a gente está fazendo as coisas certas, é um conforto no nosso coração, que a gente está fazendo o nosso melhor. Né? E como você falou, o resto Ele vai completar, Ele vai nos carregar no colo no momento que a gente precisar. Eu acho isso incrível, assim, como o Senhor, Ele age nas nossas vidas, mas a gente precisa estar com a mente ponderando. Eu adoro aqui no versículo 3, né, que ele tá falando um pouquinho antes, né, o estando extremamente desanimado, né, e daí no 4 ele tá falando que, né, bem-aventurado é você sobrepujou, né, esse desânimo, a gente tá aqui nessa terra, né, e a gente vai passar pelo esse fogo de refinamento, seja por desânimo, seja por pecado, experiências que nos deixam no meio desse fogo, né? E eu gosto que no 5 ele fala assim, agora porque você perseverou tanto, eu vou te abençoar para sempre e te farei poderoso em palavras e ações, e em fé e em obra, sim, para que todas as coisas se realizem segundo tua palavra, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. E eu adoro esse finalzinho, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Por quê? Porque ele passou tanto por esse fogo de refinamento que ele está se tornando que nem Cristo, se tornando que nem o Pai Celestial. Então não é que ele vai pedir alguma coisa e o Pai Celestial só vai aceitar tudo que ele quer, é porque ele pensa agora como ele. Então se ele pedir, Pai, faz isso, é porque está de acordo com ele. Né? Então esse é o nosso propósito. Todas essas experiências, essas coisas difíceis, seja pecado, experiências, coisas que as outras pessoas fazem pra gente, se a gente passar por isso e continuar firme, a gente está se refinando e a gente vai se tornar como ele, a ponto de acontecer isso. A gente nunca vai pedir nada que não seja da vontade do Pai, porque a gente sabe como o Pai pensa, a gente sabe o que é justo ou não. Posso pedir pro Pai, Pai Celestial, faça essa montanha desaparecer. Tem um propósito. Tem um propósito, mas eu sei que eu não vou pedir isso. Entendeu? Eu sei que, porque isso não faz parte do plano do Pai. Não tem porquê. Não tem porquê. Né? Então, eu gostei disso, que é essa experiência que você passou te trouxe mais próxima do Pai Celestial, mais próxima de Cristo. Você entende melhor a dor que o Salvador passou. Porque ele sentiu tudo isso que você sentiu. E você estava digna, né? Tem um quote aqui do
que está Uma no citação. discurso, tem uma citação aqui do Elder Eyring que está na lição, e tem esse parágrafo que ele falou assim: sabemos que a confirmação na igreja nos concedeu o dom do Espírito Santo, mas a companhia do Espírito Santo, ou seja, sua manifestação em nossa vida e serviço, exige que coloquemos a vida em ordem para sermos dignos dela. Então, colocar a vida em ordem, né? E essa vida é a nossa vida espiritual, né? E assim, ao mesmo tempo, é um assunto muito delicado, né? Porque a gente não quer romantizar o divórcio e, ao mesmo tempo, dizer que é necessário em algumas situações. Muitas vezes pode ser reconciliado, pode ter um acompanhamento de profissionais, de bispo, de líderes de destaque, que ajudam realmente a conciliar, mas tem casos que realmente não tem como. E é interessante que, voltando para essa história de Nefe, né, que no caso ele tinha acabado de falar para todo mundo toda essa frustração dele, dos pecados do povo, e aí ele falou assim, ó, vai lá e vê que o juiz foi morto. E aí ele falou, ó, eu tô aqui para falar que aconteceu isso, e aí vão lá que vocês vão ver que eu tô certo. E aí saíram cinco dos juízes, ou os juízes mandaram 5 pessoas, e aí quando eles chegaram lá, eles ficaram com temor, porque eles viram que realmente tinha morrido, e caíram por terra, com espanto de que tudo que ele falou então era verdade, a gente vai sofrer porque ele tá falando que a gente errou, eu tô pecando, né? E ficaram maus. E aí chegaram outras pessoas e viram lá que tinham os 5 caídos, falaram, então, e eles que mataram. Colocaram ele na cadeia. E aí, quando os juízes foram pro velório, falaram, cadê aqueles 5 que a gente mandou ver que ele tinha morrido? E aí falaram, não, a gente colocou os cinco que mataram o rei, o juiz tá lá na cadeia. Não, aí enfim, né, desvendando tudo, desvendaram. E aí o interessante disso é que algumas pessoas se converteram ao evangelho porque viram o milagre acontecer, viram que ele profetizou aquilo que aconteceu realmente, e muitos nem precisavam disso. E depois ele falou, vai lá ver, que foi teu irmão que matou, vai lá ver ele falou, eles falaram, ele deu um segundo sinal, É. porque daí eles não acreditaram totalmente. Isso. Daí ele falou, bom, então agora vai lá e você vai ver, e pergunta para ele se quem matou fui eu e ele, né? Ele vai falar que não, mas pergunta se foi ele. Enfim, aí tinha na barra da Aí ele falou, dele, depois, sangue. quando ele não conseguir mais, olha pra barra que você vai ver que tem sangue, e aí ele não vai ter como negar, que foi o que aconteceu. Mas o interessante disso tudo, né, é que para muitos a fé depende de um milagre, mas Cristo ensinou várias vezes, principalmente para Tomé, que precisava vê-lo para saber que ele tinha ressuscitado, que a fé não precedida de milagres é ainda mais valiosa, né? Então, assim, eu pensei muito nessa experiência. Muitas pessoas não vão ter essa experiência que você teve, de se sentir abraçada, mas que continuemos com fé, né? E é interessante que eu tinha aberto aqui eu fui procurar sobre milagres, sobre a questão de fé e milagres, enfim. Tem dentro do site da igreja, em janeiro de 2007, eles colocaram um texto sobre o ministério e os milagres de Cristo. E tem um trecho que fala, milagres ocorrem em resposta à fé. Eles nunca são realizados sem oração, necessidade sentida e profunda fé no poder de Deus. Como diz Éter 12:12, e aí aqui eu estou só usando a tradução, então pode estar um pouco errado, pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não poderá fazer nenhum milagre entre eles. E eu gostei muito do seu exemplo, que você mostrou claramente que você o tempo todo estava tentando fazer o seu melhor para estar digno, para ter fé, para conseguir ter uma resposta do Senhor. Em momento algum me pareceu que você queria, então eu vou jogar tudo pro ar e ver o que vai acontecer. Melhor, então já que aconteceu isso com ele, eu também posso me rebelar e o Senhor vai me desculpar, porque eu estou nessa situação. Então, ele vai reconhecer os meus erros por causa dos erros do meu marido, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que em qualquer momento de maior dificuldade na nossa vida, os milagres só vão acontecer se a gente permanecer com fé no Senhor, que só Ele tem o poder para poder operar a fé em nós, operar o milagre em nós. Né? Então, de novo, obrigada pela sua experiência. Eu sei que foi muito desafiador, ainda mais falar para um público. Sim, e é a primeira vez que eu falo. Exatamente. Muita gente nem sabe, muita gente só me viu casada e viu que a família não estava mais
Aí não era mais a mesma e me viu casada novamente. Então, muita gente não sabe o que aconteceu. Porque às vezes acho que... E podem especular que você só queria um americano. Ah, já ouvi isso! Nossa, já ouvi isso. E eu, tanto que eu fiquei 2 anos quase separada, sozinha, né? E acho que é tão entendível que uma mulher que passa por isso, ela não vai... É literalmente colocar a cara a tapa de novo para passar pelo que passou. A gente fica com medo. Então, não era nem o fato de realmente, tipo, vai... Não sei, tipo, as pessoas... Eu já ouvi muita coisa de muita gente, mas nunca mudou meu pensamento, porque eu sei que o Senhor sabe do que eu estava passando. E eu sei que o Senhor, Ele me mostrou no momento exato. Porque embora eu estivesse pensando, quero ficar assim, porque eu estava bem, cuidando dos meus filhos, fazendo tudo só, e eu falo, sei lá, se o Senhor me der nessa vida ou na outra vida, eu já fiz minha parte de ter demonstrado para Ele meu desejo, Ele sabe, então talvez Ele me dê depois. Ele me mostrou que os meus filhos precisavam que eu tivesse realmente de volta àquela família. E Ele me fez acreditar nisso. O Senhor me fez que eu realmente tivesse o mesmo desejo daquela menina, o mesmo sonho, que nada estava acabado. Foi uma experiência ruim, sabe? Foi aquela pedra gigante no meio do caminho que eu passei, sabe? E sabe que eu e meu marido, a gente sempre se pergunta, ele fala, eu queria ter vivido com você tantos momentos, por que eu não encontrei você mais cedo? Eu falei... Porque talvez a gente não teria se encontrado, porque como a gente tem uma diferença de idade, entre ele é um pouco mais novo, eu falo, talvez a gente tivesse em situações diferentes, a gente teria se encontrado. Eu falei, o Senhor precisava me fazer passar por isso, para que eu pudesse ser a Ayana que eu sou hoje. Eu mudei muito, gente, eu não sou mais a mesma pessoa. Foram coisas que me fez abrir muitos olhos, que me fez me dar muita força, então... Eu precisava ser essa pessoa para a Ayana de hoje, para a família que eu tenho hoje, para os filhinhos que eu tenho hoje, para o marido que eu tenho hoje, para a vida que eu tenho hoje. Eu fiquei pensando assim, olhando assim de fora, né, os planos de Satanás também, como ele sabia que a família era a coisa mais preciosa, então ele falou, eu vou atacar o marido dela, que talvez está mais fraco, vou tentar ele para destruir. E ele ouviu, né, como você disse, né, não tô falando nada, mas ele foi o que a gente falou, foi seduzido por alguém que queria ele miserável. Exato. E acabou que te fez isso, né? E o Senhor é tão maravilhoso que eu sempre penso na experiência de Jó, que foi tirado tudo dele. Sim. E depois foi dado o dobro para ele. E eu acredito que você tá recebendo esse dobro agora, Nossa, né? Então, Nossa, eu nem consigo imaginar hoje, se perguntar àquela Ayana de 10, 12 anos, quando ela dormia e sonhava entrando na igreja de noiva, eu não imaginava que eu iria ter nada do que eu tenho hoje, nada. Quando eu era adolescente, meu sonho era vir morar nos Estados Unidos, porque eu achava legal, eu via os templos, eu via a igreja, eu via na MTV as meninas, eu queria estudar no high school aqui, era muito legal ter um armário na escola, era meu sonho. Mas era algo muito longe. Eu queria dançar na torcida, com aquele pomponzinho e tal. E quando eu olho hoje, eu falo, gente, eu tô casada com um americano. Eu falo, gato. Eu tenho uma família com ele, eu tenho uma família aqui. A família dele nos recebeu e nos abraçou de uma forma incrível. Gente, isso não poderia ter acontecido num lugar melhor. Eu sempre ficava, quando minha mãe falava, filha, volte pra cá pra eu lhe ajudar, quando eu tava sozinha, eu falava, mãe, eu vou sofrer muito preconceito aí. As pessoas, quem vai querer casar comigo com dois meninos? Eu não sou mais a mocinha novinha, bonitinha, eu sou uma mulher já divorciada, é feio ser divorciada, não vai dar, é difícil. Ela falava, minha filha, o Pai Celestial tem um plano pra você onde você estiver. E quando eu comecei a me relacionar, entrei no aplicativo da igreja, de namoro, primeira coisa, minhas fotos de perfil era com meus filhos. Quem quisesse já ia ter o pacote completo. Era o bolo e o scoop cake. Tava lá. E eu sempre expus a minha vontade, a minha prioridade, que era uma família. E quando eu conheci meu marido, ele foi muito direto. Nossa, ele foi muito direto. Ele não me enrolou, porque eu não tinha tempo para perder. Eu não estava querendo aventura, eu estava querendo constituir uma família. Quando eu decidi fazer isso, que eu demorei, eu queria uma família. Então, quando eu conheci ele, eu falei para ele, os nossos objetivos se encaixaram de uma forma tão rápida. Eu falei, não é possível, só me caiu do céu, esse é meu Elder Holland. E ele é The Cook, é verdade. E ele fala as coisas que eu sempre sonhei ouvir, porque a gente sabe que, embora nós somos seres humanos perfeitos, a nossa essência é espiritual. O nosso espírito, ele tem o nosso valor pro Pai Celestial. E ele sempre fala, às vezes eu falo,
falou, mas nossa, quando ele tá chateado comigo, ele ainda consegue ver qualidade em mim. Eu falei, nossa, como você consegue ver coisa boa em mim? Ele falou, porque eu sei quem tá aí dentro. Então eu falo, tu tá pegando essas conversas aí nos aplicativos das conversas da The Holland, né, Tyler? Então, enfim, hoje eu paro e penso, eu falo, olha o que eu sempre sonhei. Eu tive que galgar um caminho maior pra chegar até aqui? Tive. Ele é o homem dos meus sonhos? Ele é. Ele tem defeito? Tem! Como eu tenho muitos, como vários outros. Mas os defeitos dele não se compara às inúmeras qualidades que ele tem. Então, como você falou, eu tive que... eu olhei para trás, eu pensei, eu não podia imaginar o tanto de bênção que eu ia receber. Eu estava pedindo ao Senhor só uma família, numa casinha simples, num lugarzinho humilde. E Ele me deu um lugar incrível para morar, Ele me deu uma casa, Ele me deu filhos maravilhosos, Ele me deu bênçãos, Ele me deu a capacidade de ter saúde e não enlouquecer, porque às vezes eu achava que eu ia enlouquecer. Obrigada pela sua vulnerabilidade para contar para nós, né, da sua história. Obrigada mesmo. É porque às vezes eu penso que deve ter tanta mulher passando pelo mesmo e se sente tão triste, sem esperança. E eu acho que às vezes... Eu nunca quis contar a minha história, como eu falei pra você, mas a gente sente quando tá forte o suficiente pra contar sem sofrer, sem ficar olhando sempre e chorando na mesma tecla. E ao mesmo tempo a gente consegue sentir que tantas outras pessoas podem ter um norte, como eu estava buscando. Ficava buscando uma direção com alguém, com as escrituras, com alguém que já passou, alguma coisa para me orientar. E talvez pode ser ajuda para alguém, não sei. Então, acho que só para a gente conseguir concluir esses capítulos maravilhosos que, né, obrigada, de verdade. A gente estava comentando de como ele era tão justo que o Senhor confiava nele para qualquer pedido que ele fizesse, Nefe, no caso, que ele pediu fome e veio a fome para que o povo pudesse se humilhar, e muitos se humilharam, mas ao mesmo tempo, assim que o bando de Gadianton escondeu os planos, eventualmente no fim outras pessoas acharam. E, enfim, vai continuar essa contenda, exatamente, vai continuar, o povo nefita vai continuar um pouco decaindo aqui, para terminar esse capítulo 12, né, de Elamã. A Carol queria ler o 24? Acho que só para a gente concluir o 24, acho que é lindo e esse super aplica a gente, fala assim: e permita a Deus em sua grande plenitude que os homens sejam levados ao arrependimento e às boas obras, para que lhe seja restituída graça por graça, segundo suas obras. Então, assim que se arrepende, a gente começa a fazer as boas obras, vai ser restituído graça por graça, segundo as nossas obras. Então, a gente só precisa ter fé, porque a gente não sabe quando vai ser. A gente não tem noção. né? A gente não sabe nem se vai ser nessa vida. A gente acredita nas promessas do Senhor, mas muitas vezes a gente não sabe quando vai ser. Então, mas vão ser, vai ser. Vai ser, é verdade. Sempre lembrando do Senhor, orando e vigiando, né? Eu acho que sempre tendo isso em mente de que a Ana tinha falado, mas por que será que eu tô sentindo isso? Né? A Ana também tinha falado isso, né? Se a gente tem questionamento, se a gente tem... por que eu tô sentindo isso? Buscar, estudar e receber nossas respostas, né? Porque o Senhor tá disponível pra gente sempre, né? Muito obrigada, meninas, pela conversa tão boa, foi muito bom. Obrigada, Ana, pela sua participação conosco, né? Obrigada mesmo, foi muito bom. Obrigada mesmo. E a vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco. Deixe seu comentário, tenho certeza que vai ter muitos comentários super positivos e amorosos com a história que a Ana compartilhou. E somos gratos pela audiência de vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.